capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vamos ler apenas o versículo 9, que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Quem estava aqui no domingo pela manhã? Levante a mão. Então você vai entender melhor que os demais que estão aqui, que não estiveram no domingo pela manhã. Por isso que é bom estar presente na casa do Senhor. Por isso que é bom estar presente em todos os cultos, porque Deus fala e às vezes Ele continua falando na mesma linha. Então Ele começa a falar e Ele continua falando. Domingo pela manhã, eu falei sobre que nós somos cooperadores de Deus. Falei que Deus é dono da obra. A obra não é de homem. E Deus nem precisa de homem. Ele nos escolheu porque Ele é Deus. Apesar das nossas limitações, das nossas falhas, Ele nos escolheu para cooperarmos com Ele na obra que é dEle, no reino que é dEle. Então nós somos apenas cooperadores, servos de Deus nesta obra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, aqui nesse contexto, exatamente nesse contexto, a igreja está enfrentando problemas. A igreja de Corinto estava com dificuldade nesse contexto. Então Paulo, ele escreve essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, para poder apaziguar uma divisão que estava acontecendo dentro da igreja e entre líderes. Uns diziam assim, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Paulo, dentro da mesma igreja. Já aconteceu com você, de você ouvir alguém, eu estou com o pastor, eu não estou com o pastor, dentro da visão bíblica, não falando de opinião, falando de Bíblia. Cuidado, quando você ouvir de alguém, quando o pastor está pregando a palavra, pregando a Bíblia, qualquer pastor, e quando alguém fala, não concordo com ele não, cuidado, se é bíblico, e se o pastor é chamado por Deus, e se é um cooperador de Deus, está pregando a Bíblia, cuidado com quem você ouve, não concordo com essa forma, esse jeito do pastor, ou essa visão do pastor. Não é visão do pastor, é visão bíblica, é visão cristocêntrica, não é visão pastoral. Todo pastor, ele tem que ter, ele precisa ter uma visão cristocêntrica, porque se o pastor ele tem a visão cristocêntrica, ele não erra, porque Cristo é o centro. Então não tem possibilidade de um pastor errar quando ele é cristocêntrico, ele não é antropocêntrico, ele não coloca o homem no centro, ele coloca Cristo. Então Paulo, ele tinha essa percepção. Então Paulo, ele desconstrói, olha só, Paulo está desconstruindo uma mentalidade de uma liderança. Paulo está desconstruindo uma mentalidade de dois grupos que estavam dentro da mesma igreja. E é Paulo o autor da palavra. Paulo é o autor da escrita, ele foi usado por Deus, mas de quem é a palavra que Paulo está escrevendo aqui, meus irmãos? De Deus. Então Paulo ele está sendo cooperador, olha só, Paulo aqui está cooperando, porque ele está sendo inspirado, está escrevendo para a igreja. Então o próprio Deus está desconstruindo essa mentalidade, usando uma teologia de dependência. Nós somos dependentes de Deus, não do homem. Então no grego, a ideia central desse versículo aqui, versículo 9, é: somos apenas cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. O apóstolo escreve essa carta para corrigir divisões,
corrigir imaturidades, porque às vezes a pessoa tem tempo de igreja, tem tempo de crente, mas não tem maturidade, não tem conhecimento bíblico. Esses dias, alguns dias atrás, uns 15 dias, umas 3 semanas atrás, atendendo alguém, e eu falei assim: quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Ovelha é minha, não é alguém de fora, alguém de dentro, que jamais vocês saberão. Aí ele vai e vira para mim: não, pastor, eu não tenho costume de ler a Bíblia, não. Ah, mas você não tem costume de ler a Bíblia? E é gente antigo de igreja. Eu falei: mas como assim? Quando você lembra, olha só, quando é que você lembra de ter lido a Bíblia com frequência? Aí ele: pastor Xande, aí ele: só na época quando eu era embaixador. E já é uma pessoa casada. Aí vocês já descobriram que é um homem, né? Porque embaixador não pode ser uma embaixadora, um embaixador. Mas já é um adulto. Eu falei: então você, desde a sua infância, da sua adolescência, até hoje, você não tem frequência, você não tem, não leio, não tenho frequência, pastor, de ler a Bíblia. Estou sendo sincero para o Senhor. Eu falei: e a sua casa? E a sua família? Ninguém lê. A gente só abre a Bíblia mesmo quando a gente vem na igreja. Aí pude sentar, estava sentado já com esse irmão, pude falar com ele calmamente, ensinar a ele: você precisa ler a Bíblia, você precisa aprender com as Escrituras, você não está sendo um sacerdote do seu lar, sua família. De repente as famílias ficam em crise, passam por crise, por falta de ensinamento, falta de Bíblia, por não conhecer as Escrituras. O apóstolo Paulo está escrevendo, então, falta maturidade. Então Paulo está escrevendo para corrigir divisões, trabalhar a imaturidade de alguns, porque às vezes no contexto de igreja, não é só nessa, em todas acontece isso, tem disso. Pessoas às vezes têm tempo de igreja, fui batizado há tanto tempo, tenho tanto tempo de igreja, mas não tem maturidade. Você vê pela ação e reação. A gente conhece a árvore como? Pelas folhas. A gente conhece a árvore pela raiz. A gente conhece a árvore por onde? Pelos frutos. Isso é bíblico. Qual o fruto que essa pessoa que tem tempo de igreja está dando? Qual o fruto? Não tem fruto. Então você conhece a árvore pelo fruto. Jesus já falou sobre isso. Então Paulo está falando exatamente isso. Essa palavra não é para A, não é para B, essa palavra é para nós. E Paulo escreve para a igreja de Corinto: corrigir divisões, trabalhar imaturidade e trabalhar dissensões. Então, nesse cenário, Paulo, ele traz 2 imagens profundas sobre a igreja, que está ali nesse versículo aqui, não vou sair dele. Ele fala que nós somos cooperadores, que foi a primeira mensagem, somos cooperadores de Deus, e nesse contexto, no mesmo versículo, ele fala assim, porque vocês, Paulo está dizendo, porque vocês são lavoura e edifício. Então vamos entender essa metáfora aqui agora. Meus irmãos, por isso que é bom vir à igreja, porque você aprende Bíblia, você tem que aprender Bíblia, tem que viver Bíblia, tem que aprender. Então Paulo está dizendo assim, nós somos lavoura, somos cooperadores, mas também nós somos lavoura e somos edifício. Essas 2 figuras mostram que a vida cristã envolve processo, vamos aprender aqui, processo e a estrutura espiritual. A palavra Georgion tel, no grego, significa lavoura de Deus. E a palavra oikdome tel significa edifício de Deus. Então Paulo está dizendo assim, nós somos lavoura de Deus. Ele usa essa palavra que eles conheciam bem, e nós somos edifício de Deus.
A igreja não pertence a líderes, a igreja pertence, está firmada, fincada, embasada em Cristo. Cristo é o fundamento e Ele é o cabeça da igreja. Então, a igreja pertence a Deus, a obra é dele. Então, a primeira metáfora, vamos lá, irmãos. Quarta-feira, você está cansado, alguns vieram direto do trabalho, respira fundo para você receber a mensagem. Porque para mim não tem mensagem que é mensagem de quarta, mensagem de domingo. Mensagem é mensagem, Bíblia é Bíblia. Eu prego na quarta como prego no domingo, não tem diferença para mim. Eu estou pregando, se tiver duas pessoas, eu vou pregar a mesma mensagem. Não tem diferença. Eu me preparo para pregar a palavra independente de quantos vão estar aqui. Se tiver um em receber, eu já estou feliz. Se tiver, eu e mais um, vou pregar da mesma forma. Então, metáfora, a primeira metáfora, lavoura de Deus, significa a dimensão orgânica da vida espiritual. É isso que Paulo está querendo dizer. Lavoura de Deus significa terra cultivada, campo trabalhado, intencionalmente. Você já viu uma lavoura? Você já plantou alguma coisa na sua casa, na sua terra? Então está dizendo que essa lavoura, ela é de Deus. Você, olha bem, irmãos, entenda isso, você é lavoura de Deus. A terra que Deus te plantou é dele, você foi plantado por ele, regado por ele. O crescimento, quem está dando é ele. As raízes que você tem, quem está dando é ele. Então é processo, lavoura é processo. A lavoura fala de algo vivo, orgânico e em desenvolvimento. Na lavoura de Deus, tudo acontece no tempo dele. E quem sabe você está aqui no processo. Quem sabe você acabou de chegar aqui na Epibisa. E quem sabe você está aqui há tanto tempo. Não tem diferença. Você também está no processo. Um no processo mais adiantado, outro começando um processo. Nós estamos nesse processo como lavoura de Deus. Estamos sempre em crescimento. Você não pode estagnar. Você não pode parar de crer que você é lavoura de Deus, que você está nesse processo de crescimento, raízes se aprofundando, o caule, ou a planta sendo mais vigorosa, mais viçosa, dando frutos. Olha, lavoura de Deus dá frutos. Lavoura de Deus dá fruto. Se você não está dando fruto, alguma coisa está errada e não é com o agricultor. O agricultor nunca está errado, ele tem poder. Você que está fora, talvez, quem sabe, dessa conexão com o próprio Deus, que é o agricultor. Na lavoura de Deus, há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de esperar e há tempo de colher. Em que tempo você está? De crescimento, raízes se aprofundando, tempo que você está crescendo mais, está ampliando a sua visão de reino, de serviço, de servo, ou você já estagnou, já aprendeu tudo? Tem gente que diz que não precisa de alinhamento espiritual. Eu preciso todo dia, toda hora. Você tem que estar alinhado espiritualmente, porque às vezes a gente se acomoda, sabe, com o jeito de ser crente, e às vezes a gente sabe ser um bom crente, tem postura de crente, sabe se comportar como crente, sabe falar como crente, sabe se vestir como crente, mas não sabe nada de crente, da palavra, não tem palavra, não tem fruto, não dá fruto. Lições espirituais que eu aprendo aqui como lavoura de Deus. Olha, nem tudo na nossa vida acontece de imediato. Lavoura é processo. Tem planta, que você tem semente que Deus vai plantar, que vai
germinar rapidamente, porque Ele que faz crescer, Ele que faz crescer, o processo é dele, o tempo é dele. Então, se Ele quiser plantar hoje e amanhã já está dando fruto, você crê nisso? Tem gente que nasce, olha, antes de ser batizado já está dando fruto, e tem gente que é uma bênção, tem gente que dá fruto constante a vida toda, não para de dar fruto, ainda na terceira idade, ainda na idade assim avançada, cabelinho branquinho, ele continua dando fruto, não para, né, vovô Chiquinho? Não para de dar fruto, porque ele está no processo, ele não parou. O agricultor é Deus, então Deus dá força, dá visão, dá inteligência, dá sabedoria, dá saúde, para continuar dando fruto, na vida dos filhos, dos netos, dos vizinhos, dos amigos, na igreja, ajudar aqueles que estão chegando. Então, continua, é um processo. O crescimento vem de Deus, não vem de homem. Nós podemos não estar vendo o crescimento. Você consegue ver o crescimento de uma raiz? Consegue ver? Sim ou não? Não. Naturalmente não. Existem processos aí científicos que você até consegue ver. Mas falando naturalmente, você consegue ver uma raiz crescer? Você não vê, mas ela está crescendo. As pessoas podem até não ver nada na sua vida, mas se você está ligado com Deus, se você está conectado com Deus, as suas raízes estão crescendo. Vai vir, acabamos de cantar aqui vento, sobre barco, sobre vento, sobre tempestade. Tem gente que qualquer ventinho é arrancado. Tem gente que por qualquer situação, qualquer coisinha, fica magoadinho, fica tristezinho, sai da igreja, não aguenta, não suporta. Por quê? Não tem raiz. Não tem raiz. Gente querendo abandonar a família, gente querendo abandonar a casa, abandonar filho, abandonar a esposa, porque não tem raiz. Gente crente que eu estou falando, pastor largando o ministério. Meus irmãos, no mundo, mais de 1.500 pastores largam o ministério todos os dias. Enquanto você vê alguns crescendo aí na mídia, são pastores midiáticos. Isso aí é igual futebol. Ninguém é igual Neymar, ninguém é igual Messi, ninguém é igual Cristiano Ronaldo, ninguém é. São destaques no mundo inteiro, eles são destaques. Mas e milhares e milhares e milhares de jogadores no mundo todo que tem, e alguns que tentam e não conseguem, alguns que se frustram, alguns que são atletas bons, melhores de muitos que estão aí na mídia, mas que não conseguem nada, porque tem pastores assim também. Tem os midiáticos que vocês conhecem, mas tem pastores simples, pastores que dão a vida, pastores que dão o sangue, e tem alguns que não aguentam, tem alguns que abandonam, largam. A gente precisa ter essa ideia, dessa metáfora que nós somos lavoura. Deus está trabalhando nas raízes, meus irmãos. Nenhuma planta cresce sem antes ter raiz, e tem gente querendo crescer rapidinho, está querendo ser um amostradinho, rapidinho, sem raiz, vai ventar, ele não vai suportar, vai cair, tem que ter raízes. Então isso revela 3 verdades profundas para mim aqui, nessa visão de lavoura, que é a primeira metáfora. Deus é o agricultor soberano. Primeira coisa que eu vejo aqui, Deus é o agricultor soberano. Ele nunca vai abandonar a sua terra, a terra é dele, e nunca vai abandonar a sua planta, que é você. Você que às vezes não consegue ser tratado pelo agricultor, não entende que o agricultor precisa adubar, tratar, podar, regar. O agricultor poda também, mas tem gente que não está acostumado com a poda. E quando a gente poda uma plantinha, a gente poda com cuidado, e a gente poda para quê? Para ela crescer, para ela ficar mais viçosa. Eu ganhei uma vez de presente, está até hoje, uma rosa do deserto, plantinha. Eu amo a rosa do deserto, né, Cassiane?
era pequenininha, ela cresceu, raízes ficaram redondas, grandes, ela estava tão bonita, cheia de flor. O pastor Manuel Roberto, que trata lá do nosso jardim, foi lá e falou: pastor, está na hora de podar. Eu falei: mas vai cortar essas rosas lindas? Não, pastor, agora é a hora. Só tinha 3 galinhos, mas estava cheio de rosa, linda. Aí, com muita dor, falei: Zuleika, o pastor Manuel Roberto quer cortar, podar a nossa rosa do deserto. Aí ela foi lá: pastor, mas por que isso vai cortar? A rosa vai ficar só esse estalo. Vocês vão ver, vocês acreditam em mim? Sim, nós acreditamos. Aí ele foi e cortou, meus irmãos, ficou um negócio feio. Ficou só 3 talinhos assim, ó, 3 gravetinhos. Mas agora vai ver como é que está. Cresceu, galho para tudo quanto é lado, e rosa para tudo quanto é lado. É linda. E às vezes Deus faz assim com a gente, ó: confia em mim, eu vou te podar aqui, que você está muito exagerado aqui, ó. Eu vou podar você aqui. Eu vou podar você aqui nesse lugar, ó. Vou fazer uma poda para que você cresça mais. Confie em mim. Se eu confiei no pastor Manuel Roberto, por que nós não podemos confiar em Deus, que é o agricultor? Ele é o agricultor. Então Deus é o agricultor soberano, a terra é dele, nós somos dele, somos cultivados por ele. O que o próprio Jesus diz lá em João 15? Olha só: eu sou a videira verdadeira, eu sou a vinha, mas o meu pai é o quê? O meu pai é o agricultor. O próprio Jesus falou isso. Que exemplo de Jesus! Jesus falando: meu pai, eu sou só a vinha verdadeira, eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o agricultor. O que Jesus está querendo dizer? Eu sou a videira verdadeira, mas quem cuida de mim é o pai. Ele que cuida de mim, ele está no controle. O crescimento espiritual não é autogerado, é resultado da ação divina. O crescimento, segundo aqui, ó, o crescimento é invisível, você não vê, mas o resultado é visível. Todos verão o resultado, se você for obediente à palavra. O tratamento é invisível, dói até, a poda dói, o tratamento dói, mas se você se permitir, meus irmãos, creia nisso, creia nessa palavra, todos verão a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você aceitou a poda e creu no agricultor. A raiz cresce antes do fruto, nenhuma árvore dá fruto antes da raiz. Tem gente já querendo dar fruto sem ter raiz. Tem gente querendo ensinar sem ter aprendido. Tem gente querendo transportar Cristo, apresentar Cristo sem viver Cristo. A sinergia, a terceira revelação profunda aqui, a sinergia entre o humano e o divino. Paulo diz assim, ó: eu plantei. Olha Paulo educando, trazendo maturidade para a igreja, ó: eu plantei, o Apolo regou. Nós somos importantes, porque eu plantei como um servo do Senhor. Paulo, eu plantei e Apolo regou, mas nós somos cooperadores. Mas aí Paulo está dizendo, ó: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Você pode distribuir um folheto, mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, você pode apresentar o fruto, você pode convidar para vir aqui, você pode apresentar Jesus, você pode levar no Metanoia, você pode fazer esse convite. Esse é o nosso papel de cooperador. Mas quem salva, quem liberta, quem cura, quem salva e quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Deus estava dando crescimento enquanto ninguém estava vendo nada. Porque se Paulo planta e se Apolo rega, é Deus fazendo isso, porque eles só são cooperadores. Se alguém toca, se alguém canta, se alguém prega, nós somos um conjunto. Se alguém ora,
Nós somos igreja, somos um corpo, nós somos cooperadores. Nessa parte, somos lavoura. Paulo ensina, um planta e outro rega, mas nenhum substitui Deus, nenhum substitui a ação de Deus. Amém ou não amém? Então não se frustre com alguém que não cresceu. Não é problema seu, não é problema meu. E às vezes as pessoas ficam cobrando da gente, ficam cobrando dos líderes. Não cresceu, não cresce, olha só, é o pastor, é o líder do PG, é o diácono, é a diretoria, é a igreja. Meus irmãos, se não cresceu, porque não quis crescer. Pessoas que conhecem o mundo sem ter saído de Santo Aleixo, que vão em todos os lugares do mundo na palma da mão, conhece de ciência, sabe de botânica, sabe de tudo, sabe de política, conhece tudo. Por que não se esforça um pouquinho para conhecer de Bíblia? E por que não vem à igreja para aprender a Bíblia? E por que não procura uma escola bíblica discipuladora? E por que não frequenta um PG? E às vezes não ouve o que a gente fala. Então, se não cresceu, eu peguei isso aqui de um comentarista muito renomado, isso aqui não é meu. Ele diz assim, não se frustre com quem ainda não cresceu, porque quem dá o crescimento não é você, pastor. Quem dá o crescimento é Deus. Continue plantando, continue regando. O crescimento não depende de você, o crescimento depende de quem submete a poda, a orientação, a dinâmica da vida. A segunda metáfora, estão comigo, amém ou não amém? A segunda metáfora, edifício de Deus. Paulo diz assim, nós somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. E a palavra aqui, já falei, é oikodomi. Não fala apenas de construção, mas fala de processo contínuo de edificação. Agora é diferente, agora é o visível. A lavoura é o processo invisível. O edifício, todo mundo vê, né? Vê a fundação, diferente da planta que você não vê a raiz. Você vê quando o construtor, o pedreiro, o engenheiro está lá, dando todas as orientações. Você vê o processo da estrutura, das colunas, das vigas, do alicerce. Você vê isso. Então Paulo está dizendo assim, nós não somos só lavoura, nós também somos edifício. E às vezes nós somos as duas coisas, entendam isso. Nós somos as duas coisas. Nós somos lavoura e edifício. Como entender isso? Lavoura é processo, é orgânico, está crescendo raiz sem ninguém ver, está sendo podado sem ninguém ver, mas nós também somos edifício. As obras que nós fazemos, os projetos que nós estamos trabalhando, está todo mundo vendo. Os ministérios que nós temos, isso é edifício, isso é igreja trabalhando, a igreja viva. Estamos no processo, em crescimento como lavoura, mas também estamos apresentando projetos. Isso é edifício, está todo mundo vendo. Então a gente sai agora da biologia, da lavoura, e vamos para a arquitetura, que é o edifício. Tem edifícios de todas as formas, tem edifícios com todas as fachadas. Nando, como um bom arquiteto, poderia dar aula disso aqui agora para a gente. Tem arquitetura antiga, arquitetura contemporânea, arquitetura moderna, arquitetura europeia, arquitetura chinesa, arquitetura, centenas de projetos de arquitetura. Então Paulo está dizendo assim, nós somos edifício de Deus, uma obra em construção. Como a lavoura ninguém está preparado, a obra também, ninguém está pronto, mas nós estamos em construção. Meus irmãos, vem comigo aqui, entenda uma coisa aqui,
cada mensagem, cada projeto, cada ministério que a gente trabalha, que a gente se envolve, cada atividade da igreja, a gente não cresce um pouquinho mais, sim ou não? A gente não tem essa visão, poxa, foi bom servir, foi bom ajudar, porque se você não tem essa ideia, você só está fazendo coisas, só está movendo móveis. Não é mover móveis, é servir movendo móveis, é servir varrendo, é servir carregando piano. Lembra do piano, domingo de manhã? É servir envolvido no ministério. E quando você termina uma obra, poxa, como foi bom, como foi gratificante, olha quantas almas se renderam, olha quantas pessoas envolvidas, olha quantos casamentos restaurados. Isso é obra, isso é edifício. Somos lavoura, somos edifício em processo também, em andamento. O que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1:6? Estudamos Filipenses esses dias aí, capítulo 1 de Filipenses. Paulo diz assim, Paulo diz, olha bem, eu estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Então nós estamos em obra. Agora não é mais o agricultor, o arquiteto, o engenheiro soberano está nos construindo. Nós estamos em construção. Nosso casamento, nossos filhos, nossos netos, nós estamos em construção ainda, meus irmãos, até a vinda de Jesus. Amém ou não amém? Então, como lavoura e como edifício, é até Jesus voltar, é até Jesus te chamar, é até Jesus te levar. Ninguém está pronto, ninguém é perfeito, ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Deus trabalha no caráter. Tem gente madura ou adulto que precisa de caráter. Eu preguei aqui uma vez, uns 2 domingos atrás, menos ego e mais caráter. Tem gente que tem um ego muito insuflado, tem mais ego do que caráter, e a gente precisa de mais caráter, e caráter de Cristo. Então Deus trabalha o nosso caráter, Deus trabalha o nosso sentir, Deus trabalha a nossa visão, Deus trabalha em tudo em nós. Então Deus, Ele vai ajustando situações na nossa vida. Deus faz alinhamento na minha visão, na minha percepção, na minha audição, na minha dicção, no meu falar, na minha oratória. Então Deus vai fazendo alinhamento, aquilo que está torto, Ele vai ficando alinhado pela palavra. Então Deus vai nos construindo, Deus vai nos edificando. Edifício vem de edificação. Quando você recebe uma palavra, você não diz assim, como fui edificado? Já usou essa palavra? Você ouve uma música, igual a Letícia falou aqui, eu estava com nódulo na garganta, né, Letícia? E como eu fui edificada por essa música, olha, como ela foi construída, como ela foi edificada. Uma música, Deus usa uma música, usa uma mensagem, usa uma criança, para nos edificar. Nós somos edifício em edificação, em processo. Então, o fundamento desse edifício define a estrutura. Quem é o seu fundamento da sua vida? Quem é o fundamento do seu edifício, que é a sua casa, a sua vida? Quem é o fundamento? É Jesus? É a palavra? Então você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Venha em maio, que Deus vai alimentar a sua alma, o seu coração e a sua família com mensagens que Ele já me deu e já me edificou. Eu já estou edificado para usar a palavra que Ele me deu para poder edificar vocês. A mesma palavra que eu fui edificado, Deus, que é o dono, o arquiteto desse edifício, que é você, Ele vai edificar você também. Então esteja aqui em maio. A obra pertence a Deus. Paulo está dizendo nos versículos seguintes assim, uma construção só permanece se estiver sobre o fundamento certo.
Emoções, meus irmãos, prestem atenção nisso. Emoções não sustentam uma vida espiritual. Tem gente que só vive de emoção nos cultos. Se a música, a letra, o instrumento não tocar na emoção, o culto não foi bom. Quem dá o resultado para essa alma que trabalha só nas emoções, se o culto foi bom ou não, é a sua emoção, não é a sua estrutura, não é a sua estrutura bíblica, não, é a sua emoção. Ela avalia um culto pela sua emoção. Tocou na emoção, chorou, se emocionou, o culto foi bom. Não tocou na emoção, sai daqui, o culto não foi bom, o culto foi fraco. E quem é uma pessoa emocionalmente abalada para julgar um culto que é feito para Deus, e que é Deus que traz a mensagem e a palavra? Deu para entender que tem muita gente doente nesse mundo gospel, emocionalmente doente, avaliando o culto pela sua emoção, avaliando o culto, avaliando Bíblia pela sua emoção. Então Deus trabalha caráter por isso. Uma construção sólida, ela é edificada com estrutura sólida. Então emoções não sustentam uma vida espiritual. Aparência não sustenta uma vida com Deus. A pessoa pode aparentar que tem uma vida com Deus durante um bom tempo. A pessoa pode aparentar que tem uma vida com Deus durante algum tempo. A pessoa pode aparentar que tem uma vida com Deus durante muito tempo, mas ela não pode aparentar que tem uma vida com Deus o tempo todo. Porque é pelos frutos, é pelas suas ações e reações que nós sabemos quem é que de fato tem a vida com Deus. Deus é o arquiteto da estrutura espiritual. Você é um edifício, e quem te formou do jeito que você é, foi quem? Foi Deus, o arquiteto soberano da sua vida. Ele criou você, Ele gerou você, e Ele está formando você. O fundamento desse edifício, essa vida, tem que ser Cristo, e a qualidade da construção, ela será provada. Lá no Japão, por exemplo, tem uma ilha também, esqueci o nome da ilha, que os edifícios lá, eles são feitos com um material específico, que suportam furacões. O edifício, ele balança, tem tipo elevadores, amortecedores, né, Nando? Uma estrutura tipo amortecedor na estrutura do edifício, que se o vento vier muito forte, furacão, assim, tsunami, balança igual uma árvore o edifício, balança igual árvore, mas não cai, porque está fundamentado numa estrutura específica para enfrentar tsunamis e vendavais. E a nossa vida, meus irmãos, e quando vier um vendaval para a nossa vida, será que você tem estrutura? Você tem estrutura para receber um vendaval na sua vida? Um vendaval emocional, um vendaval financeiro, um vendaval conjugal, um vendaval ético, um vendaval ministerial, um vendaval de relacionamento. Alguém se revolta e vem um vendaval, uma força. Aonde você está firmado? Aonde você estiver firmado, vai aparecer na sua vida. A sua vida é que vai dizer aonde você estava firmado o tempo todo. É isso. Então a qualidade da construção será provada. Olha o versículo 13, para a gente terminar aqui. Cristo, ele não é apenas parte da estrutura, ele tem que ser a base da nossa existência. Porque se Cristo não for a base da nossa existência, a gente não aguenta uma marolinha, não aguenta um ventinho, imagine um tsunami. Aí Paulo no versículo 13 diz assim, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e a qual seja a obra de cada um, o
próprio fogo provará. Paulo está dizendo da vida, não é escatológico, não é o inferno. Tem gente que faz uma interpretação errada desse texto. Paulo está falando de cooperadores, de lavoura, de edifício. Paulo está falando para crente específico, é o mesmo texto, o mesmo contexto. Paulo está dizendo assim, quando vier a prova grande, será provado no fogo. O fogo provará se vocês estão edificados na rocha, se vocês têm estrutura realmente espiritual, ou se são imaturos, ou se estão em guerrinha dizendo que é de Paulo, que é de Apolo, que é de um ou de outro. Aí quando vem a prova na família, quando vem a prova na casa, a pessoa não aguenta, não resiste. Aqui, o vento, o tsunami provará quem está firmado de fato na rocha. Então não é julgamento para salvação, é uma avaliação, entendam bem, esse fogo aqui que provará é uma avaliação de qualidade de vida estruturada em Cristo. Uma avaliação de uma vida estruturada em Cristo. Meus irmãos, entendam isso com toda a força da minha alma, com toda a convicção. Se você estiver firmado em Cristo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você vai sentir, vai se emocionar, vai sentir dor, vai chorar, mas você não vai cair, porque a sua estrutura é Cristo Senhor. A gente sente, nós somos emoções, temos sentimentos, mas a gente não cai, a gente não retrocede na fé, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, a rocha dos séculos. É Ele onde nós estamos firmados. Finalizando, fechando mesmo, meus irmãos, você está sendo cultivado, mesmo sem perceber? Já perguntou para a sua alma se você está no processo de cultivação, mesmo sem perceber? Eu creio que sim. Você pode não estar percebendo, mas você está aprendendo com o seu filho, você está aprendendo com a sua filha, seu filho está aprendendo com você, estamos nesse processo, e todo o processo da nossa vida tem que ter Cristo, tem que ter Cristo em todo o processo da nossa vida. Você está sendo construído? Eu acredito que sim. Está doendo? Passa por provas que dói, mas acreditem nisso que eu vou falar. O construtor soberano, Deus, Ele está vendo onde está doendo, Ele está apenas te provando, é só provação, aguenta firme, segura, Deus está envolvido ativamente com a lavoura que é você, e com o edifício que é você. Ele não esqueceu você, Ele ama você, Ele só quer uma coisa, que você continue sendo cooperador dEle, nada mais do que isso. Se é lavoura de Deus, vai dar fruto e vai ter colheita. Se é edifício de Deus, está sendo construído e não vai cair. Vocês acreditam que é possível um tsunami aqui em Santo Aleixo? Tsunami meio natural? Difícil, né? O Brasil não tem tsunami. Acho que Santo Aleixo seria muito difícil. Não vou dizer impossível, para Deus nada é impossível. Mas imagine um tsunami aqui em Santo Aleixo. Meu Deus, cercado de rocha, isso aqui ia encher rapidinho, ia virar uma banheira. Imagine Santo Aleixo embaixo d'água. Ainda que Santo Aleixo, eu estou exagerando, ainda que Santo Aleixo fique embaixo d'água, a sua vida nunca ficará embaixo d'água. A lavoura de Deus nunca ficará embaixo da água. O edifício de Deus nunca será rompido, porque Ele é o agricultor e Ele é o arquiteto da sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, onde a Tua palavra foi lida, aplicada, pregada, propalada,
anunciada. Eu quero pedir que o Senhor dê uma percepção a todos que estão aqui e todos que irão assistir essa mensagem algum dia, que eles entendam que o agricultor dessa lavoura que somos nós é o Senhor. Nós somos lavoura do Senhor, e que esse edifício que somos nós, esse edifício que está em construção, somos aqueles que o Senhor já começou a boa obra. O Senhor já começou a boa obra em mim, o Senhor já começou a boa obra em todos nós aqui, e o Senhor continua nos aperfeiçoando, e continuará nos aperfeiçoando até a vinda de Cristo. O que nós não podemos esquecer é que nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, somos do Senhor. Glórias a Deus por isso. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Santo Espírito, esteja com todo o povo de Deus na face da terra, mas de uma forma muito especial, sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você pode ficar de pé? Você pode levantar seu braço assim e aplaudir a glória do Senhor? Pode. Deus abençoe. Dê um abraço para quem está do seu lado.